Fala galera, beleza? Eu sou o Enzo. O Cole e a Nasna são dois fanfiqueiros. Vamos ver o passado da Kabura Honda, o qual se entrelaça com o passado da Anakusa Nasna. O capítulo começa logo após o Cole questionar se por acaso a Nasna não seria subordinada da Kabura. A Kabura encara o Cole e diz que ele errou feio. Errou! Ele queria dar uma de bonzão, mas está completamente errado. O Cole fica envergonhado e diz que não foi essa a intenção. A Kabura fala que de qualquer forma foi bem legal, mas ela pergunta como ele chegou nessa conclusão. Afinal, isso implicaria que a Nasna se apaixonou por ela. Quem vai entender a mente de um fanfiqueiro? Nesse momento a Nasna chega, atravessando a porta, carregando o porta-retrato. Esse quarto não é tão privado igual a Kabura falou, afinal a Nasna achou isso até que bem rápido. A Nasna fala para a Kabura parar de tentar roubar o Cole dela. A Kabura responde que só o pegou emprestado. A Nasna então atira o porta-retrato para a Kabura, que o pega no ar. A Nasna fala que entendeu tudo. O Cole surpreende ao ver a foto. A Nasna continua sua explicação. Nessa foto pode-se ver claramente a Nasna como enfermeira e a Kabura como paciente. O Cole quase acertou, mas ele inverteu os papéis. Concluindo, a Kabura seria subordinada da Nasna. A Nasna pensou que não tinha nenhum subordinado, mas parece que ela estava errada. Errada de novo. Errou! A Kabura explica que não tem como ser isso. Ela é mais velha que a Nasna. E pergunta por que tanto a Nasna quanto o Cole são tão confiantes em suas conclusões erradas. São dois fanfiqueiros. Ninguém acertou! A Nasna disse que só queria se exibir um pouco. A Kabura então aponta que o porta-retrato que a Nasna trouxe estava no quarto 307. No qual a Kabura disse expressamente para eles não entrarem. A Nasna tenta se explicar, dizendo que foi um acidente. Ela não queria entrar lá. A Kabura disse que não é isso que a Nasna deveria estar dizendo agora. O que ela deveria dizer é desculpa. A Nasna fica quieta por um instante e pede desculpas. A Kabura fala que ela é uma boa garota, o que surpreende o Cole. A Nasna está muito dócil. Se voltando para o Cole, a Kabura fala que não estava tentando esconder essa história. A Nasna diz que ela estava assim. A Kabura manda ela calar a boca. A Kabura então reforça que não queria esconder nada. Ela só não queria falar diretamente. Agora no corredor, Cole, Nasna e Kabura se deslocam em direção ao quarto 307. A Kabura comenta que o cabelo da Nasna está um pouco bagunçado. A Nasna disse que estava correndo por aí, por isso está bagunçado. A Kabura pede para ela não correr no hospital. O Cole só observa. A Nasna então solta o cabelo e pede para a Kabura amarrar para ela depois. A Nasna então parece cair em si e se pergunta por que ela disse isso. Em seguida, a Nasna pergunta à Kabura se ela costumava amarrar o seu cabelo. A Kabura não responde. Eles chegaram ao seu destino, o quarto 307. A Kabura se pergunta por onde deve começar. Lá dentro, o Cole observa que é só um quarto comum. Seu poder de observação continua a servi-lo bem. Antes de entrarem no assunto principal, a Kabura relembra que os vampiros vão perdendo as memórias referentes às suas vidas humanas com o passar do tempo, e que ao sugar o sangue de seu parceiro ou vítima, eles entendem um pouco dos sentimentos e pensamentos dessa pessoa. Isso o Cole certamente já sabe. Realmente, o Cole lembra que a Nasna falou isso. A Kabura então joga uma bolsa de sangue para a Nasna. A Kabura explica que da forma como as memórias funcionam, se você se esquecer de algo e aparecer alguém dizendo que esse algo aconteceu, você vai se iludir pensando, eu me lembro, e você vai considerar isso na sua memória. Memórias são formadas depois do ocorrido. Não me diga! Foi isso que o pai vampiro da Kabura disse para ela. A Kabura então revela que essa bolsa que ela entregou contém o sangue dela, da época que ela ainda era humana. A Kabura guardou um pouco para não se esquecer. Essa revelação choca o Cole e a Nasna. De fato, é uma coisinha bem morta. A Kabura então fala para a Nasna beber o sangue que está na bolsa, pois assim ela vai saber da história toda. A Nasna digere essa informação, olha para a Kabura e depois para a bolsa de sangue e diz que não quer. Não quero não! A Kabura pergunta indignada por que não. Diz que só um gole é o bastante e que é mais fácil explicar a história dessa forma. A Nasna ainda não está muito afim, mas ela entorna a groselha. E partiu flash fucking back. Mesmo hospital, mesmo quarto, zona temporal diferente. A Kabura está sentada em sua cama, usando uma roupa parecida com a que ela usava na foto. Ela está tendo um sangramento nasal, e não do tipo bom. A Kabura enfia um lenço no respiradouro e volta a deitar, se queixando de que seu nariz tem sangrado muito ultimamente. Nesse momento, alguém entra em seu quarto. É uma enfermeira. Mais especificamente,
a Nanakusa. Ela manda um salve e pergunta como a Honda está. Ela fala que é hora do check-up noturno. A Nanakusa logo nota que o nariz da Honda está sangrando. Ela dá uma bronca na Honda, pois ela deveria ter chamado uma enfermeira. A Honda fala que isso tem acontecido muito ultimamente. A Nanakusa diz que isso não é explicação, mas a Honda fala que já melhorou. A Nanakusa fala que ela deve chamar uma enfermeira antes do sangramento parar sozinho. Diante disso, a Honda apenas ri, mas a Nanakusa não acha graça. Passado isso, a Nanakusa pergunta se a Honda está gostando da comida e se ela está se alimentando bem. E tem como gostar de comida de hospital? A Honda diz que mesmo que ela coma, ela bota tudo pra fora. A Nanakusa recomenda que ela pelo menos tente comer. Realmente, Honda, como você não pensou nisso? A Nanakusa então pergunta se está de boa pra ela comer maçã. A Honda diz que talvez. A Nanakusa fala que quer que a Honda receba alta logo, pois a mesma tem uma viagem marcada com os amigos. Mas a Honda diz que eles já partiram. A Nanakusa fica surpresa. A Honda continua. Ela fala que não sabe quando vai receber alta e provavelmente seria hospitalizada de novo. Então fica pra próxima. O corpo dela tem estado fraco faz um tempo. Então nesse tipo de situação acontece muito, que ela sempre quebra suas promessas. A Nanakusa ouve tudo, enquanto descasca uma maçã. A Honda então cogita parar de fazer promessas, assim talvez ela melhore. A Nanakusa, que terminou de descascar e fatiar a maçã, oferecendo uma fatia para a Honda, se oferece para viajar com ela e pergunta aonde a Honda gostaria de ir. Assim, mesmo que a Honda quebre a sua promessa, a Nanakusa poderia encontrar com ela no hospital e perguntar cara a cara o que aconteceu. A Honda então pergunta qual é o primeiro nome da Nanakusa, pois ela quer chamá-la por ele. É Haru, Nanakusa Haru, ou em BR, Haru Nanakusa. A Honda diz que é um prazer. Pequeno time skip, a Honda está usando o telefone público. Ele está marcando um rolê com quem quer que seja a pessoa do outro lado da linha. Com certeza é um dos seus amigos. A Honda desliga e nesse momento a Haru chega, a cumprimentando e perguntando se ela estava falando com sua amiga. A Haru também fala que a Honda parece estar bem melhor hoje. De volta ao quarto, a Honda fala que logo terá alta, uma alta temporária. Ela vai ter que voltar. A Haru, que está descascando outra maçã, fica feliz por ela e diz para a Honda aproveitar. A mesma diz que irá, mas que se sentirá solitária, pois não poderá ver a Haru nesse período. A Haru encara a Honda e diz que ela é uma fofa. De volta em casa, a Honda se olha no espelho. Ela está arrumada para sair. Ela passa por sua mãe e fala que está indo. A mesma fala para ela não se esforçar demais, afinal ela acabou de sair do hospital, e que ela não deve preocupar seu pai. A Honda então se despede e sai. Na rua, a brisa está boa, o clima está agradável, pássaros cantando, flores desabrochando. Em dias como esse, eu costumo ficar desconfiado de que alguma coisa ruim vai acontecer. Mas voltando à Honda, ela nasceu com um corpo muito fraco. As memórias que ela possui do período em que ela foi saudável são vagas e escassas. Uma vez a Honda foi para um passeio escolar e desmaiou no ônibus e teve que voltar para casa. Ela passou quase a vida inteira no hospital. A Honda não sabe o nome da doença dela, ela só sabe que ela não é saudável. Pneumo ultramicroscópico cívico vulcano coniótico! Mas recentemente a Honda tem estado bem e pode sair do hospital de vez em quando, por um período curto de tempo. E contanto que ela não se esforce, ela pode viajar. E agora, Honda vai encontrar suas colegas de classe, que há muito tempo não vê. Porém, o pensamento invade a mente da Honda. Esses amigos viajaram sem ela. Mas a Honda afasta esse pensamento, afinal, ela vai encontrá-los agora. Então, não é legal pensar isso. Chegando no local do encontro, as amigas da Honda já estão lá, sentadas em uma mesa. Elas a cumprimentam e uma delas comenta que a Honda está atrasada. A Honda se desculpa pelo atraso. As amigas são Takezawa, Suzutani e Sato, suas queridas amigas. A Honda quer dar início ao rolê, mas uma delas pede para ela esperar. Nisso chegam mais dois caras. Pronto, chegou todo mundo. As amigas da Honda cumprimentam os caras. A aparição desses dois deixa a Honda surpresa. Realmente ela ficou surpresa, olha a cara dela. Um dos indivíduos se apresenta como Aida. O outro não se apresenta, deixou a educação em casa. A Honda fica desconcertada com a introdução desses intrusos e pergunta para as amigas quem são eles. A Suzutani fala que eles são amigos dela, lá da faculdade, e já que elas iam sair, resolveram chamar eles também. A Honda pensa que eles não são seus amigos e que ela achou que iria pôr o papo em dia com as suas amigas depois de tanto tempo. Pois é, consideração zero.
Então, sigamos com o rolê. Durante o percurso, a Honda divaga. As pessoas se divertem mais quando tem homens por perto, como eles nos presenteando com comida ou algo do tipo, para nos deixar felizes. Eu sou a única estranha aqui por não conseguir me entrosar com eles? Agora em um bar, enquanto todos enchem a cara, a Honda não pode beber, devido à sua saúde, então ela fica na base do suquinho. Não é a primeira vez dela nesse ambiente ou nessa situação, mas dessa vez ela se sente excluída. O Aida então tenta puxar conversa. Ele pergunta se ela é fraca para bebida. A Honda responde que não é isso, ela só não pode beber mesmo. A Suzutani fala para o Aida parar de paquerar a Honda, afinal ela é uma delas. A Sori fala que a Honda não é muito interessada em homens, isso é evidente. O Aida diz que não era essa a intenção, ele só queria puxar conversa. O outro cidadão, que não se apresentou até agora, conclui que isso quer dizer que ela não tem namorado, e pergunta se ele tem chance. Suzutani fala que não é isso. Ele então compreende e fala que isso é um desperdício. Diante dessa groselha, o pessoal leva na brincadeira e só fala para o cara calar a boca e beber. A Honda então diz que tem que ir ao banheiro, se levantando e saindo. Em frente ao banheiro, ela percebe que esqueceu seu lenço. Ela então volta para buscar. Chegando no cubículo, eu não sei qual é o nome exato disso, onde o seu grupo está, a Honda ouve eles falando dela. Um deles, uma de suas amigas, se queixa que eles tiveram que parar de andar mais de uma vez hoje para que a Honda não se esforçasse demais. Que a Honda não pode beber nem viajar, e que nem sabe se deveriam ter chamado ela. Alguém até tenta defender a Honda, mas a amiga continua, e diz que quando está com a Honda, se sente uma enfermeira. Essas palavras atingem a Honda. Lembram que eu disse mais cedo que quando o dia está muito bom, eu fico desconfiado de que alguma caca vai acontecer? Pois é, olha aí. A Honda então seguiu até a mesa e encarou suas amigas e os colegas. Ela não lembra que expressão estava fazendo, mas pela cara deles dá para ter uma ideia. A saúde da Honda piorou de novo devido à fadiga da viagem e ela teve que voltar para o hospital. A mãe dela ficou incomodada com isso e tudo que a Honda podia fazer era se desculpar com ela. De volta ao hospital, no quarto 307, a Honda está sentada em sua cama, pensativa. Nessa hora, a Haru chega. Ela diz que a Honda voltou mais cedo do que o esperado. Isso não é bom. A Haru então pergunta se a Honda saiu com suas amigas. A mesma diz que sim. A Haru então pergunta como foi. A Honda hesita por um instante, mas acaba explicando como transcorreu toda a situação para a Haru. E a Haru fica pistola. E ela fala aos berros que falar mal dos outros pelas costas é imperdoável. Ela diz que despreza esse tipo de gente. A Honda pede para a Haru se acalmar. Ainda irritada, a Haru diz que a Honda deve focar e se preparar. Falando de maneira mais calma agora, a Haru pergunta como a Honda deseja cancelar o CPF das suas amigas. A Honda fala que está tudo bem, elas estavam com garotos e falaram sem pensar, e que ela não acredita que as suas amigas realmente pensem isso dela. A Honda continua, ela sempre incomoda todo mundo, elas são suas queridas amigas, elas riem com ela e a esperam quando ela precisa parar para descansar quando elas estão caminhando juntas. Então está tudo bem reclamar uma ou duas vezes. Não tá não. A Haru escuta tudo isso e fala que essas garotas nem sequer esperaram para falar mal da Honda, e ainda chamaram a si mesmas de enfermeiras. Então, a Haru questiona, e se você escolheu os amigos errados? A Honda nega com veemência. A Haru então abraça a Honda e diz, você não machucou as pessoas porque queria. Você já sofreu demais, então apenas viva a sua vida e se divirta. Nisso, a Haru pergunta, o que a Honda deseja fazer? Bom galera, é isso. Eu nunca entendi esse lance de descascar maçã. Os melhores nutrientes da maçã estão na casca. As amigas não tiveram um pingo de consideração pela Honda. Não só vacilaram no rolê, como ao que parece, nenhuma delas visitava a Honda no hospital. Eu lembro do Alucard falando que o sangue é o ouro da vida e a prata do desejo, ou alguma coisa assim. E ele, ao sugar o sangue, também sugava a alma da pessoa. Mas nesse caso aqui, o autor só jogou essa parada do sangue transmitir memória, porque a Nasma chupou o cu diversas vezes e nunca deu indício de que estava além da mente dele. Na primeira ocasião em que a Nasma mencionou isso, ela fala que pelo sabor do sangue do Cole, ela sabia que ele estava excitado, mas isso poderia ser interpretado como ela sentindo os hormônios
presentes no sangue do Cole. Pois bem, deem like se gostaram e comentem. Muito obrigado pelo seu tempo e tchau.